se tiver para hoje, Senhor, mas que seja, Senhor, vinda do Teu reino, Senhor, e manifestada agora, Senhor, pela vida do Teu Filho, em nome de Jesus, amém. Amém. Enquanto ele troca a pilha ali, eu queria só que você abrisse aí em Hebreus 4:12. Vou ler uma coisa antes. Hebreus 4:12. Fala assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos, as intenções do coração. Eu acho que um ótimo jeito da gente começar uma pregação é a gente intensificar o poder da palavra de Deus. Sabe, a gente não está aqui porque a gente acredita que alguém tem uma eloquência absurda a ponto de convencer você de mudar a sua vida, de dizer não para os seus hábitos, de negar a si mesmo, de carregar uma cruz, de dar o seu dízimo, de abrir mão do seu dinheiro, do seu tempo, de tudo aquilo que você vê como precioso por alguém. A gente não está aqui porque a gente acredita que alguém aqui tem uma argumentação tão boa a ponto de fazer você perder a sua vida por algo que não é tão real quanto a gente está falando. Sabe, quando a gente fala da palavra de Deus, a gente está falando de uma palavra que é viva, que é eficaz. Sabe, e a própria palavra fala que o Espírito que realiza em nós o querer e o realizar, é Ele que nos converte da verdade, do pecado, da justiça e do juízo. Então, biblicamente falando, o nosso papel aqui é só abrir a nossa boca. Nosso papel aqui é só abrir a nossa boca, é por isso que a gente tem que estar em paz. E é por isso que nós, como igreja, a gente precisa descansar, porque muitas vezes a gente, como igreja, tem medo de fazer as coisas, porque a gente não entende que não é sobre nós, o Evangelho não é sobre nós, a nossa pregação não é sobre nós, as nossas discussões não são sobre nós, inclusive as discussões que são sobre nós, são vistas na Bíblia como algo irrelevante. Sabe, a gente precisa entender que Deus está levantando um povo que acredita na palavra e não acredita em si mesmo. E eu queria começar essa pregação fazendo algumas perguntas. E eu queria que você prestasse atenção. Então, se você puder, olha para mim. E a primeira pergunta é a seguinte: você hoje sente que tem um bom relacionamento com Deus? Você hoje na sua vida, você sente que você tem um bom relacionamento com Deus? Pensa aí. A segunda pergunta é: você hoje se sente amado por Deus? E quando eu falo se sente amado por Deus, eu quero que você distinga uma coisa na tua mente. Uma coisa é você entender ou saber, porque a Bíblia te diz que você é amado por Deus, mas você sente isso hoje? Você sente que você é amado por Deus, que Deus se preocupa com você? Você sente isso? E a última pergunta, que é a que eu vou discorrer mais, é: por que Deus te ama? Por que Deus te ama? Quando a gente fala do amor de Deus, eu acho que a primeira coisa que vem na nossa mente é João 3,16, que a Bíblia vira para a gente e fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a gente pega isso e a gente fala assim: cara, isso vai ter que entrar no meu ciclo de pensamentos, dizendo que Deus me ama, e eu vou arquivar isso dentro de mim. Só que a parada é: por que Deus te ama? Por que Deus decidiu te amar? E quando a gente para entender quem é Deus, que é um fator determinante nessa equação, a gente vê que é o Deus do universo. É um Deus perfeito, é um Deus puro, é um Deus santo, é um Deus imaculado, é um Deus que não tem nenhuma mancha. Ele é o Deus que criou o universo, tudo se fez por Ele, tudo é para Ele, tudo volta para Ele.
Ele foi o Deus que abriu o mar vermelho, Ele foi o Deus que conversou com Noé, Ele foi o Deus que fez chover diante da terra, Ele foi o Deus que fez um machado flutuar, Ele é o Deus da Bíblia. Agora, por que esse Deus nos ama? Davi faz a mesma pergunta lá em Salmos 144, 3, ele vira e ele fala o seguinte: Senhor, que é o homem para que te importes com ele? Ou o filho do homem para que por ele te interesse? Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender que a gente não merece a atenção de Deus. Porque poucas são as pessoas que têm o hábito de questionar as coisas. E eu falo isso, né? Tem muitas igrejas que são contra os questionamentos. Mas a gente precisa entender que todo questionamento com base em incredulidade gera morte espiritual, mas todo questionamento fundamentado na fé gera revelação. Ou seja, se você hoje querer questionar Deus com base na sua incredulidade, você vai se desviar. Mas se você hoje querer questionar Deus com base na sua fé, ou seja, na submissão, mesmo diante de uma incerteza de que Ele é Deus, e Ele reina e Ele é soberano, isso vai gerar em você uma revelação mais profunda de quem Deus é. Porque em uma conversa você só conhece perguntando, questionando. Então, quando a gente entende que Deus é esse ser tão poderoso, por quê? Porque na nossa vida, parece que desde pequena a gente nasceu em um país, cara, que é um país cristão em sua maioria, e a gente recebe informações. Deus existe, Deus é bom, Deus é santo, Deus te ama, Ele está longe, Ele está perto, Ele é 3, mas Ele é 1, Ele é isso, mas Ele é aquilo, e a gente vai pegando essas informações, vai colocando em um caderninho, e isso é quem a gente é. Só que quando você pega, e isso é real, quando você pega às vezes um cristão que está 10 anos na igreja, você começa a fazer pergunta, ele pira, porque a gente recebe muita coisa, mas não entende o que Deus realmente é. Sabe, por exemplo, quando você vira para uma criança, você vira para ela e fala assim: quem é Jesus? Ah, Ele é o meu pai. Cara, ela escutou isso, mas na prática, quem é Jesus para ela? Quem é Jesus para ela? E quem tem sido Jesus para você? O que tem sido o Evangelho e o reino para você? Meu irmão, é totalmente indiferente se você está na igreja 10, 20, 30, 40 anos. Se você serve um ministério ou se você não serve, a pergunta é: quem é Jesus para você? Talvez você esteja, cara, no ministério há 40 anos e está muito longe de Jesus, e um cara que acabou de chegar aqui está muito perto dele. A questão é quem Jesus tem sido para nós, e quando a gente entende quem Jesus tem sido para nós, aí a gente se pergunta: por que Ele me ama? Sabe, esses dias eu estava lá no carro, e eu tinha acabado de pecar, e era um pecado que eu já havia sido tratado em Deus já tinha falado comigo, e eu fui e pequei de novo, e Ele foi e me tratou, e eu pequei de novo, Ele foi e me tratou, e eu peguei de novo, e eu estava no carro, e eu estava com muita vontade de falar com Deus, só que ao mesmo tempo eu estava sem vontade nenhuma, eu estava com vergonha, estava me sentindo um hipócrita, eu estava me sentindo alguém longe, eu estava me sentindo afastado, e eu não conseguia começar uma oração, parece que a palavra não saía na minha boca, não sei se já se sentiu assim, e do nada eu só senti assim: te amo. Mas é doido, porque quando a gente escuta isso nesse momento, parece que a gente é mais sujo do que a gente é. Paulo fala lá em 1 Coríntios 17, 1 Coríntios 1, 17, que ele se sente constrangido. Não, isso é outro, não coloca isso não. Paulo fala lá em 1 Coríntios, não lembro qual é, que ele se sente constrangido quando ele entende a verdade do Evangelho. E foi assim que eu me senti no carro, eu me senti constrangido. E quando eu recebi isso de Deus, eu falei assim: cara, mas por que você faz isso, cara? Por que você, sendo quem você é, do tamanho que você é, do poder que você tem, por que você se importa comigo? Por que você decide me escutar, me ouvir, em meio a uma situação que eu nem coragem ainda tive de pedir perdão, você já me perdoa? E eu queria começar dizendo por que Deus nos ama com aquilo que vem na nossa mente, que nem sempre é. Será que Deus te ama porque você merece, ou porque você é bom? Eu queria que você abrisse em Marcos 10, 18, aí pode espelhar aí, Marcos 10, 18,
fala o seguinte: respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Vou fazer o Tiago correr lá, que eu não vou parar não. Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Hoje em dia, parece que a gente tem um estereótipo da gente precisa escutar que a gente merece, que a gente é bom, porque se a gente tiver essa falta de merecimento, se a gente não tiver essa noção de merecimento, a gente nunca vai conseguir desfrutar do amor de Deus. Só que a questão é, agora entra lá, 1 Coríntios 1,17, Paulo vai estar falando que quando a gente como homem tenta explicar a mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho, com filosofias humanas, a gente esvazia a própria cruz, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Você sabe o que Paulo estava querendo dizer aí? Ele disse o seguinte: olha só, cara, se você quiser compreender o incompreensível, você vai perder toda a essência que Deus quis te dar. Se você quiser parar para ter discussões vãs no que a palavra mostra como essencial, você não vai pegar aquilo que Cristo quer. Sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus fala que o Evangelho é loucura para o mundo, a mensagem da salvação, que para nós que estamos sendo salvos é esperança, para os que estão perecendo é loucura. Então eu quero que você entenda que o primeiro ponto é porque você não é amado por Deus porque você merece ou porque você é bom. E aí a gente vai para o segundo: por que a gente se esforça ou faz parte de algum ministério? Será que a gente é amado por Deus porque a gente se esforça, ou porque a gente faz parte de algum ministério, ou porque a gente vem em todo culto de domingo, ou porque a gente chama as pessoas para virem com a gente? Eu queria que você abrisse em 1 João 4,19. A Bíblia fala o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Dessa afirmação a gente já consegue tirar uma gama, né? Que é o seguinte: o amor de Jesus, o amor de Deus não é fundamentado em nada que a gente faça. O amor que Deus tem por nós, o amor que Deus instituiu na sua igreja, não tem nada a ver com o que a gente pode fazer por Ele. Porque a matemática do reino é: você só consegue dar aquilo que você recebeu. E a Bíblia fala em Romanos 3,22, se eu não me engano, que todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Ou seja, não há nenhum justo na terra. A Bíblia também fala em um outro versículo que eu não sei agora qual é exatamente, que aquele que diz não ter pecado, peca, pois é mentiroso. Pois chama Deus de mentiroso, é pior ainda. Meu irmão, você é pecador, você é falho, eu sou falho. E a pergunta que a gente tem que se fazer é: por que que Ele continua amando a gente? Por que que Deus continua te amando? Por que que Deus continua te amando se você a semana inteira faz besteira e às vezes vem no domingo, cara, fica prestando atenção em outra coisa? Ou às vezes no próprio domingo, a gente usa o domingo para fazer outras coisas, está aqui com outras intenções. E por que que Ele nos ama? Eu quero ficar martelando isso na sua cabeça, eu não quero ser repetitivo nisso, mas eu preciso que você pense, porque esse é o âmago de todas as coisas que a gente está falando. Qual é o motivo do amor de Deus? Será que Ele nos ama? E eu já escutei muito falar disso. Será que Deus nos ama porque Ele é amor e Ele não pode odiar? Eu queria que você abrisse, não precisa abrir não, Provérbios 12:22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Provérbios 15:8 e 9 fala o seguinte: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Provérbios 17:15 fala: absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. O Senhor ama, e por isso Ele tem que odiar. Porque às vezes a gente cai em um pensamento de que, cara, porque Deus é amor, Ele não pode odiar, porque o amor é exatamente o contrário, porque o ódio é exatamente o contrário do amor. Só que eu digo, só pode odiar quem
Porque o ódio nada mais é do que o resultado daquilo que está ferindo o que você ama. Exemplo, se você ama crianças, você odeia abusador. Não, mas tem um nome. Qual é o nome para isso? Me esqueci. Pedófilo. Se você ama criança, você odeia pedófilo. É simples. Quanto mais a gente ama, mais a gente odeia. E por isso, Deus não nos ama simplesmente porque Ele não pode negar quem Ele é e Ele tem que amar a todos, porque Deus é obrigado a te amar. Deus não é obrigado a te amar. Ele não é. Jesus não era obrigado a subir naquela cruz. Jesus não era obrigado a subir naquela cruz. Jesus não era obrigado a se materializar um homem. Jesus não era obrigado a viver com todas as repercussões que Ele viveu e renunciando tudo aquilo que Ele renunciou, mas Ele fez. E a pergunta é, então, por que Deus me ama? Deus te ama porque Ele decidiu te amar. Preste atenção nisso. Deus te ama porque Ele decidiu te amar. Ele não te ama porque Ele é obrigado a te amar. Ele não te ama porque você é bom ou porque você tenta fazer as coisas certas. Ele não te ama porque você serve na sua igreja e você dá o seu dízimo para o seu pastor. Ele te ama porque Ele quer te amar. Eu não ia falar disso não, mas quem foi aquele profeta que Deus pediu para casar com a prostituta? Alguém sabe o nome do profeta que Deus pediu para casar com a prostituta? Oséias, né? Deus vira para Oséias e fala assim, olha só, casa com ela. Mas quem é ela? É uma prostituta. Quem aqui hoje casaria com uma mulher que te trai todos os dias? Quem aqui hoje quer se voluntariar para isso? E por que Deus pediu isso para Oséias? Presta atenção, imagina você na pele de Oséias. Não, tu é um cara que ama a Deus, tu é um cara que serve a Deus, você é um cara que está ali para estabelecer o reino, para pregar as verdades de Deus, para pregar as verdades do céu, e aí o seu pai, aquele que você ama e aquele que você serve, vira para você e fala assim, tá bom, agora casa com uma mulher que te trai todo dia. Aí você olha para a Bíblia e fala assim, pois os pensamentos que tenho para você, os planos que tenho para você não são de prejuízo, mas são de alegria, enfim, me esqueci agora exatamente o versículo. Planos de paz, não de mal, planos de fazer prosperar e não de lhes causar dano. Aí você, Oséias, olha para isso e fala assim, calma aí, eu estou te servindo, eu estou te adorando, e você pede para eu casar com uma prostituta? Agora eu te pergunto, você acha que foi fácil para Oséias fazer isso? Mas a questão é porque a gente precisa entender o seguinte, calma aí, então a Bíblia está se contrariando, porque ele fala que ele tem planos de bem, aí ele vira para Oséias e pede para ele renunciar, talvez a felicidade de um possível matrimônio, para se casar com uma prostituta. Só que o que a gente precisa entender é o seguinte, os planos que Deus tem para a nossa vida, pouco se resumem à nossa vida na terra, e é muito difícil a gente entender isso, porque a gente não acredita no céu como a gente deveria. Se hoje você acreditasse no céu, eu tenho certeza que talvez você desprezaria muitas coisas que hoje você valoriza na terra. E talvez você passaria menos horas orando por coisas que você quer receber na terra e mais horas por coisas que você anseia pelo céu. Por isso que a Bíblia fala para a gente manter a nossa consciência, os nossos pensamentos naquilo que é do alto, naquilo que é bom, naquilo que é humilde, naquilo que é bom. Mantenha a sua mente nessas coisas. Não se permita corromper. Agora, por que ele fez isso com Oséias? Porque Isaías fala assim, eu darei nações em troca da sua vida. Só que a gente olha e fala assim, então Deus vai trocar nações em troca da minha vida. Só que a gente também precisa entender que às vezes a gente vai ser as nações que vão ser dadas em troca da vida de alguém. E o que Deus queria fazer com Oséias era manifestar o reino. E dizer para todo mundo o seguinte, eu sou você, Oséias. Eu sou você, Oséias. E essa prostituta que você está casando é a minha igreja, que me trai todo dia.
Isso não é uma inferência não, tá? Isso é Bíblia. Ele vira para Osés e fala assim, cara, você precisa casar com ela para você entender um pouco daquilo que eu penso e daquilo que eu sinto com a igreja, porque só nesse momento a gente vai entrar na possibilidade de entender o que é o amor, porque a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 1,18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. O mundo não conheceu esse amor, o mundo não entende esse amor. Quando a gente fala de amor, a gente associa com aquilo que a gente vive. Eu quero que você imagine, você que é casado, você que namora, já foi casado e já namorou, se você está casado, está junto com alguém, se aquela pessoa começa a te ignorar, se você liga, ela não te atende, se você chora, ela não te abraça, se você quer dormir com ela, ela sai de perto, se você quer conversar, ela não tem interesse em conversar contigo, quanto tempo você duraria com ela? Quanto tempo você duraria? Às vezes a Júlia está mal, outro dia a Júlia ficou mal, não sei o que ela teve, passou 2 dias, eu veio para ela assim, olha só, não tô aguentando, você não está me dando carinho, não está falando comigo direito, e é normal, cara, a gente é assim, porque a gente não é capaz de entender o amor de Deus, é por isso que é loucura para o mundo, porque a Bíblia fala assim, Deus é amor, e a Bíblia fala em 1 Coríntios 13, o que é o amor, e a Bíblia fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quando a gente entende o que é o amor na perspectiva de Deus, a gente entende que Deus, Ele decidiu te amar radicalmente, plenamente e eternamente. Você seria capaz de amar alguém assim? Será que você seria capaz de amar alguém assim? Radicalmente, plenamente e eternamente? De forma que, como 1 Coríntios 13 fala, o amor não busca seus interesses e o amor não guarda rancor. Esse é o amor do Deus que a gente está falando. Transcende a nossa mente, transcende aquilo que a gente entende como correto, como verdade, como sim, como não. Porque a gente adora instituir a nossa justiça. Só que Deus, Ele transborda generosidade. Por isso que quando Ele chamou aqueles trabalhadores para trabalhar, e já desde o início do dia, Ele virou e falou assim, olha só, trabalha comigo o dia inteiro que eu vou te dar acho que é 1 denário. E Ele chama depois de meio-dia, chama depois de 4 horas, chama depois de 6 horas, enfim, não sei exatamente a hora que Ele chama, e no final Ele dá o mesmo salário para todo mundo. E aí o que trabalhou mais vira para Ele e fala assim, ei, por que você está dando para ele a mesma coisa que você está me dando? Isso é injusto. E aí Deus vira para ele, né, o dono da vinha vira para ele e fala assim, olha só, o dinheiro é seu ou é meu? Quando eu te chamei para trabalhar para mim, eu te chamei para trabalhar por quanto? Então você está reclamando porque eu estou sendo injusto ou porque eu estou sendo generoso? O coração do homem é falho. Se fosse você no lugar dele, você faria a mesma coisa. A gente não se doa o suficiente para a generosidade. A gente não conhece o que é o amor de verdade. A gente não tem a mínima noção de que é o amor. Mas a gente sabe que Ele decidiu amar. Ele decidiu amar Cristo. Nada mais importa. Quando a gente começa a pensar nisso, caraca, outras coisas elas perdem o valor, cara. Se você às vezes não conseguiu o que você queria e você tem essa perspectiva de que Cristo decidiu te amar, Cristo decidiu te amar, o que importa? Pensa o seu maior problema, o que vale? O que o seu problema vale hoje diante disso? Cristo decidiu te amar. Cristo decidiu te amar. Cristo decidiu te amar. Não pelo que você fez, não pelo que você não fez, não porque você merece ou porque você é bom, mas porque Ele decidiu te amar. Independente de quantas horas você já leu a Bíblia, independente de quantos filmes cristãos você já assistiu, de quantos livros você já leu, Ele decidiu amar a sua igreja.
E não só amar, porque aqueles que Ele separou e que Ele chamou, Ele santificou. E aqueles que Ele santificou, Ele glorificou. Ele não só te ama, Ele não só te chama, mas Ele te prepara, Ele te capacita e te glorifica, para que você divida o trono dEle com Ele. Porque Deus nos chamou para entrar em tronos celestiais com Ele, co-herdeiros de Cristo. Isso é a loucura do Evangelho, e é isso que a gente nunca vai entender. E o que acontece é que tem tanto cristão, cara, que às vezes passa a vida inteira tentando entender o que não é entendível, entender o que é incompreensível. Vê só, presta atenção nisso. O amor de Deus não se entende, se desfruta. Presta atenção nisso, cara. O amor de Deus não se entende, ele se desfruta. Irmão, para de tentar com a sua cabeça arquitetar e programar, imaginar e refletir, e desfruta daquilo que é acessível. Você pode hoje virar e falar assim: cara, mas a ciência, mais isso e aquilo, mais aquilo outro, isso tudo converge para o que eu penso, porque desde criança eu fui... Desfruta, cara. Você está em uma igreja que está aqui para adorar o Senhor. Sabe, essas músicas não são para tocar você, não são para me tocar ou para fazer a gente feliz, mas é para tocar o Senhor. Então desfruta, porque a Bíblia fala que aquele que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta lhe será aberta. Então desfruta. Para de pensar naquilo que Ele não te deu, naquilo que você queria ou naquilo que você quer ser, quer se tornar, quer fazer, e desfruta. Desfruta. Que a gente seja uma igreja que consegue parar o que está fazendo, os deveres dentro de casa, e se ajoelhar na frente de Jesus. Que a gente seja como uma corça que anseia pelas águas. Que a gente não fique parado tentando entender, compreender, medir. Irmão, que a gente só desfrute. A gente foi chamado para desfrutar, não para entender. A gente só vai ter essa vida. A gente só vai ter essa vida. Eu tenho falado isso muito nos jovens. A gente só vai ter essa vida para queimar e dar tudo que a gente tem para Jesus. A gente só vai ter essa vida. Talvez você está no meio da sua vida. Talvez você está no início da sua vida. Ou talvez você já está aqui e você está no fim da sua vida. Você ainda tem vida. Eclesiastes ou Provérbios, eu não lembro, fala que existe mais esperança para um gato vivo do que para um leão morto. Você está vivo. Existe sopro de vida em você. Existe sopro de vida em você. Enquanto a igreja quiser se esconder embaixo de grandes homens, meu irmão, Billy Graham morreu. Billy Graham morreu. A pergunta é quem vai se levantar. A pergunta é quem vai se levantar. Quem vai se levantar? Só que para se levantar tem que morrer. Para se levantar tem que esquecer quem era. Para se levantar tem que deixar para trás tudo aquilo que um dia você viu como importante. Porque aquele que perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Se a gente se levantar, se por algum acaso a gente se levantar, e vou reduzir, se 5 pessoas aqui se levantarem para fazer a diferença, a gente muda o Rio de Janeiro. Porque eu também não sei se você entende, mas a sua vida não é sobre você. Então, eu espero diante de Deus que você não esteja aqui e fale assim: cara, eu espero de verdade que eu seja muito feliz a minha vida inteira, eu vou estar com Deus, e Deus vai me prosperar, e no final da minha vida, eu vou morrer em paz. Meu irmão, você vai ter uma eternidade inteira para ser feliz com Deus. Hoje vive a renúncia. Hoje vive pelo próximo. Hoje vive pela sociedade que você está inserido, porque a palavra fala:
Lá em Jeremias 29, 30, se eu não me engano, a palavra vira para Jeremias, que está no cativeiro babilônico, e fala assim: busca a prosperidade dessa terra, porque a tua prosperidade depende da dela. A gente como cristão, meu irmão, se a gente de verdade, e aí do fundo do meu coração, tá? Se você e eu, a gente estiver aqui para receber uma paz no nosso coração, para prosperar na nossa vida, e eu não estou nem falando de dinheiro, tá? Para prosperar, que eu estou falando é ter uma família, isso e aquilo, fazer coisas boas, maravilhosas, também ter dinheiro e fazer tudo o que você quiser e morrer em paz. Pouco é o seu evangelho, reduzido é o seu evangelho, ineficiente é o seu evangelho, porque o evangelho é palavra de salvação, é boas novas. O evangelho é anunciado, é ide. A gente foi chamado para se levantar. A gente foi chamado para se levantar. Você como igreja hoje está sendo chamado por Deus para se levantar e fazer diferente. Não interessa se você tem 20, 30, 40, 80 anos, você foi chamado para se levantar. Você está vivo. Você tem um sopro de vida. Léo, mas eu só tenho 10 reais, mas eu só tenho 1.000 reais, ou eu tenho 1 milhão, meu irmão. Se você tem um talento, faz ele virar 2. Não se preocupa com quem tem 10 e está fazendo virar 30, 20. Se você tem 1, faz virar 2. Mas faz virar, não esconde ele. Não enterra ele. O que Deus te deu, não enterra. Multiplica. E como é que a gente multiplica? Desfrutando. Por quê? Porque a palavra fala que Ele não só nos chama, mas Ele nos capacita, nos glorifica e nos santifica. Então fica de pé aí no seu lugar. Pode vir já a banda. Feche seus olhos. Preste atenção no que eu vou te falar. Cara, se você está com a mente em outro lugar, eu te prometo, isso vai acabar em 5 minutos. Preste atenção no que eu estou te falando. Preste atenção no que eu estou te falando, por favor. O amor não foi feito para ser entendido. Ele foi feito para ser desfrutado. Que essa frase ela esteja na sua mente todos os dias dessa semana. Que você não tente entender o que é incompreensível, mas que você desfrute o que está disponível para você. Se você está aqui hoje e você está sentindo um peso nas suas costas, o peso de querer ser santo, de querer merecer, de ter que ser bom hoje, ter que receber o amor completo nos primeiros minutos. Se você está aqui hoje, cara, e você tem se colocado um peso muito acima do que Deus está te colocando, eu queria que no seu lugar, de olho fechado, todo mundo, se levantasse a sua mão. Se você está aqui hoje, cara, você pode ser cristão quanto tempo foi, você tem sentido um peso dentro de você. Mais alguém tem sentido um peso? Um peso de ser perfeito, um peso de ser santo, um peso de ter que ler, de ter que aprender, ter que fazer, porque precisa ser o exemplo. Não pode errar, eu não posso deixar falhar, eu não posso tropeçar, eu não posso desanimar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. No seu lugar, pode abaixar sua mão, eu queria te dizer o seguinte: Deus está te falando, desfruta. Desfruta. Se você pode, se você quer se ajoelhar, se ajoelha. Vê só, isso daqui não é uma banda, não é uma música bonita. Isso daqui é uma adoração para o seu Pai, para o seu Pai. Então que nesse momento você não fique olhando para frente, para o lado, pensando, o que alguém vai pensar, o que alguém vai dizer, o que alguém vai falar, se eu for para frente vão dizer isso, se eu for para trás vão dizer aquilo, se eu não levantar a mão vão pensar uma coisa, mas se eu levantar vão pensar outra. Meu irmão, esse é o teu tempo com Deus,
Esse é o tempo que Deus tem para você desfrutar aquilo que Ele quer te dar hoje. Porque você na sua casa nunca vai conseguir viver o que você vive aqui na igreja. São coisas diferentes, são coisas distintas. Aqui é a adoração do corpo, e é feito para ser feito em unidade, em plenitude. Então se você está aqui, cara, e se você quer se ajoelhar, se ajoelha. Se você está aqui e você quer pular, que você pule. Se você está aqui e quer sair do seu lugar e ir ali para trás e fazer o que você quiser, faça. Mas desfrute. Não permita que mais uma noite passe sem você desfrutar de um Deus que é bom, de um Deus que tem planos de alegria, planos de paz, um Deus que o seu reino é baseado em paz, justiça e alegria. Se o seu Deus que te chama pelo nome pensou em você desde antes da fundação do mundo, diz que o reino dele é baseado em paz, justiça e alegria, como que nós, seus filhos, vamos viver em desilusão, frustração, depressão? Como que nós, filhos de Deus, chamados como povo eleito, nação santa, como é que a gente vive tão prostrado? Deus está falando, desfruta de quem eu sou, desfruta do meu amor, desfruta do meu amor hoje, desfruta do meu amor hoje, em nome de Jesus, desfruta do meu sacrifício, desfruta do que eu sonhei para você, desfruta do que eu pensei para você, desfruta do que eu sonhei para você antes de você existir, desfruta do céu que eu tenho preparado, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar, eu irei, mas eu voltarei. Desfruta do que eu tenho para você, desfruta. Espírito Santo, em nome de Jesus, derrama a sua presença sobre nós, Jesus, derrama a sua presença sobre nós, Jesus, retira de nós, Pai, o peso, Jesus, de termos que ser perfeitos, Pai, de não podermos chorar, fraquejar, Pai, de não podermos mostrar fraqueza, Pai. Tira de nós esse peso, Pai. Tira de nós o peso, Pai, de sermos exemplos, Pai. Tira de nós o peso, Espírito Santo, e coloca em nós, Pai, um amor que vai ser desfrutado, que vai ser conhecido e que vai remir o nosso tempo de forma que a gente só entenda que o Senhor nos ama. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama, o Senhor gera um amor no nosso coração, que vai fundamentar a nossa vida em paz, justiça e alegria. Se tem alguém aqui hoje que está sofrendo depressão, nós repreendemos isso em nome de Jesus, e nós declaramos vida, alegria, ousadia. Se tem alguém aqui hoje que tem medo do amanhã, eu declaro em nome de Jesus, que você vai sorrir para o seu futuro, que você vai ter prazer em olhar para o seu amanhã e desejar que ele chegue logo, porque você vai viver com Cristo. Se tem alguém aqui hoje que tem sentido esse peso, eu declaro agora em nome de Jesus liberdade. Eu declaro liberdade em nome de Jesus, liberdade da sua própria mente, liberdade das suas próprias prisões, liberdade do que te prende, em nome de Jesus. Desfruta daquilo que Deus tem para você hoje. Deus tem identidade para você, Deus tem liberdade para você, Deus tem vida para você, Deus tem um sonho para você. Chega de choro. Então vi novos céus e nova terra, pois o antigo céu e a primeira terra tinham se passado, e o mar não existia.
Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com o qual ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Você quer saber o que é ser um vencedor? Ser um vencedor é largar tudo aquilo que você acredita sobre você e captar dos céus aquilo que Deus fala que você é.
sangue é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, eu quero me afogar no teu amor, Senhor. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito, eu não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode aplaudir o Senhor pelo seu infinito amor, pela sua graça. Aleluia. A gente está acabando. Eu só queria dizer, se você está aqui hoje, se você começou a desfrutar, talvez essa semana você sinta que Deus está te libertando de algumas coisas. Talvez durante essa semana aconteça algumas coisas na sua vida, e presta atenção no que eu estou te falando. Talvez essa semana aconteça algumas coisas na sua vida que você vai sentir que Ele te libertando. Não tenta entender, desfruta. Não tenta entender, desfruta. E se você está aqui, você já começou a desfrutar, eu queria te pedir para que depois do culto, você não saísse daqui da forma que você saiu, como sempre. Se você puder, chama o pastor, me chama, a gente ora por você. Eu queria orar por algumas pessoas. Se você sentir para depois daqui do culto, chamar o pastor, pedir para ele te ungir, para ele orar por você, peça. Vamos dar o passo. Vamos só desfrutar daquilo que Deus quer fazer. Vamos se levantar como igreja, como noiva. Não para que a gente tenha uma vida boa, mas para que a gente doe a nossa vida aqui na terra, para a gente achar a nossa vida no céu. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vá em paz. Amém.